Como começou 2025 com um dos desastres mais mortais da história da Califórnia? Em 7 de janeiro, uma série catastrófica de incêndios florestais irrompeu na área metropolitana de Los Angeles, resultando na destruição de mais de 10.300 estruturas e no deslocamento de quase 180 mil residentes. Infelizmente, 10 vidas foram perdidas. No entanto, o que realmente chama a atenção é a intensidade dos ventos de Santa Ana, que dificultaram enormemente o controle do fogo, ardendo por dias. Os incêndios que tiveram início na região de Palisades se espalharam para Hollywood Hills, alcançando a área de Sunset e avançando até os focos em Eatonhurst e Lydia. A grande questão aqui é: foram os ventos de Santa Ana os principais responsáveis por transformar o incêndio em uma das tragédias mais terríveis da Califórnia? Será que essa devastação poderia ter sido evitada, ou era algo inevitável? A Califórnia possui uma longa história de incêndios florestais devastadores, mas os de 2025 se destacam tanto pela escala, quanto pelo momento em que ocorreram. Vamos descobrir tudo sobre este incidente devastador agora. Normalmente, os incêndios na Califórnia acontecem durante os meses quentes de verão, mas este ano ocorreram em janeiro, um período geralmente associado a um clima mais úmido. O impacto foi catastrófico. Mais de 7.500 pessoas estão atualmente envolvidas no combate aos incêndios. Foram mobilizados 1.162 carros de bombeiros para fornecer suporte terrestre e controlar as chamas. Além disso, 31 helicópteros estão realizando lançamentos de água pelo ar, com 6 grandes caminhões-tanque focados nos pontos críticos de difícil acesso. Mesmo com esses esforços, as chamas continuam difíceis de conter. O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, comparou a destruição ao impacto de uma bomba atômica, e a residente Sue Pasco expressou seu desespero com poucas palavras. This fire is not going to take my memories away. I'm keeping my memories. O que aconteceu em 7 de janeiro de 2025? No dia 7 de janeiro de 2025, o norte de Los Angeles enfrentou um caos causado por enormes incêndios florestais que devastaram a área. 3 incêndios de grande magnitude já haviam ocorrido, mas o incêndio de Palisades se destacou por sua ferocidade. Tudo começou na manhã de terça-feira, às 10h30, em Altadena, uma cidade nas colinas acima de Pasadena. Até a meia-noite, o incêndio havia se descontrolado, queimando 3.000 hectares. Residências e edifícios foram destruídos, e os danos foram tão severos que os bombeiros não conseguiram contabilizar todas as perdas. A origem exata do incêndio ainda é desconhecida, mas as condições estavam propícias para um desastre. Os ventos de Santa Ana, fortes e secos, sopraram do nordeste, aumentando de velocidade ao atingir as colinas e montanhas ao redor de Los Angeles. Esses ventos são conhecidos por espalhar rapidamente os incêndios, secando ainda mais o ar e a terra, transformando tudo em combustível para o fogo. Mapas meteorológicos destacaram as áreas mais afetadas pelos ventos, com marcas rosa e roxas indicando zonas de perigo. Com rajadas atingindo 96 km por hora, até os aviões de combate a incêndios encontraram dificuldades para operar com segurança. Os bombeiros relataram que a combinação de ventos secos, baixa umidade e solo ressecado tornou este um dos incêndios mais difíceis que já enfrentaram. A preparação para o desastre começou meses antes. O sul da Califórnia enfrentou um verão excepcionalmente quente e durante a chamada estação chuvosa quase não choveu. Incêndios florestais em Los Angeles. O impacto da precipitação e dos ventos. Os mapas de precipitação revelaram uma vasta faixa marrom ao redor de Los Angeles, indicando áreas que não receberam água suficiente. Foi a tempestade perfeita. Terra seca, ar seco e ventos prontos para transformar qualquer faísca em um incêndio incontrolável. Quando o incêndio de Palisades começou, parecia acender um fósforo em uma caixa de pólvora. Milhares de moradores, incluindo alguns dos mais abastados da região, foram forçados a evacuar suas casas, assistindo impotentes, enquanto suas luxuosas mansões e memórias queridas eram consumidas pelo fogo. O impacto humano foi imenso. Na noite de quarta-feira, o incêndio em Palisades havia consumido mais de 16.000 hectares e mais de 3.000 pessoas foram orientadas a evacuar. Famílias tiveram que fazer as malas e partir, sem saber se um dia voltariam para suas casas. Rico ou pobre, o fogo não fazia distinções. Comunidades inteiras foram devastadas, deixando os moradores sem nada. Perder uma casa não significa apenas perder um teto, mas também memórias, conforto e o fruto de muito trabalho. Mas o incêndio de Palisades não foi o único.
Por toda a Califórnia, outros incêndios também causaram estragos. O incêndio em Hearst, perto de San Fernando, rapidamente cresceu para 850 hectares, forçando evacuações em Santa Clarita. O incêndio em Lydia começou em Mount Misery Acton e queimou 350 hectares antes de ser parcialmente controlado pelos bombeiros. Incêndios menores, como os de Woodley e Olivas, causaram menos danos, mas ainda lembravam o quão perigosa a temporada de incêndios pode ser. O incêndio em Sunset, em Hollywood Hills, queimou 50 hectares e forçou evacuações, com os bombeiros lutando para evitar que se espalhasse ainda mais. Os bombeiros trabalharam incansavelmente, mas as condições estavam contra eles. Os ventos continuavam a empurrar o fogo e a terra seca fazia tudo queimar mais rápido. Os recursos eram limitados enquanto as equipes tentavam combater múltiplos incêndios simultaneamente. Os aviões não conseguiam decolar devido aos ventos, deixando os bombeiros no solo fazendo o melhor que podiam. Os incêndios continuaram a crescer, sem mostrar piedade pelas pessoas, casas ou animais selvagens em seu caminho. Esta temporada de incêndios florestais é uma das piores que a Califórnia já viu, e ainda não acabou. Incêndios como o de Palisades mostram como as coisas se tornaram mais desafiadoras. Os verões longos e secos e a falta de chuva não são apenas má sorte. São sinais das mudanças climáticas. Os incêndios florestais estão se tornando um desastre recorrente, e as pessoas vivem com o medo constante de que isso possa acontecer novamente a qualquer momento. A questão de saber se este evento poderia ter sido evitado é crucial e interessante. Antes de mergulharmos nisso, vamos contextualizar com um pouco mais de história. Por anos, os californianos viveram com a ameaça constante de incêndios florestais. Os verões quentes e secos do estado e os fortes ventos sazonais, combinados com florestas densas e arbustos secos, criaram a receita perfeita para desastres de incêndio. À medida que a população da Califórnia crescia, as pessoas se tornaram mais conscientes desse risco e tentaram gerenciá-lo. Inicialmente, isso foi feito por meio da exploração madeireira em grande escala, que devastou as florestas e controlou as queimadas provocadas intencionalmente e rapidamente apagadas, para limpar grandes quantidades de arbustos secos. Essas medidas ajudaram a reduzir os riscos de incêndio por um tempo. Contudo, as coisas começaram a mudar no final do século XX, à medida que os movimentos ambientalistas ganhavam mais força. Novas leis restringiram a exploração madeireira, retratando o corte de árvores como prejudicial à natureza, mesmo quando se tratava de remover árvores mortas que poderiam alimentar incêndios. As queimadas controladas também foram desencorajadas, com muitos argumentando que era melhor deixar a natureza seguir seu curso. Crescimento urbano e incêndios florestais na Califórnia. Na mesma época, os custos de habitação nas grandes cidades dispararam, e os promotores começaram a construir mais casas nas periferias urbanas, inclusive em áreas selvagens. Isso significou que mais pessoas passaram a viver próximas a áreas propensas a incêndios, aumentando o risco para vidas e propriedades. Os incêndios florestais podem ter várias origens, como relâmpagos, campistas descuidados, cigarros descartados, incêndios criminosos e até mesmo incêndios iniciados por veículos. No entanto, um dos maiores causadores são as linhas de energia. Em 2018, quase metade dos incêndios florestais na Califórnia foram provocados por problemas elétricos. Grande parte da infraestrutura energética da Califórnia é surpreendentemente antiga, com muitas torres de energia construídas antes de 1950. Os equipamentos mais propensos a falhas e a gerar faíscas são justamente essas linhas antigas. Um exemplo trágico é o Camp Fire de 2018, o incêndio florestal mais mortal da história da Califórnia. Ele destruiu a cidade de Paradise e ceifou a vida de 85 pessoas. As investigações revelaram que o incêndio foi causado pela Pacific Gas and Electric, a maior empresa de energia do estado, com equipamentos que datavam de 1921, quase 100 anos. A Pacific Gas and Electric sabia que sua infraestrutura envelhecida representava um grande perigo, mas priorizou projetos de energias renováveis em vez de resolver o problema com urgência, levando a consequências devastadoras. Além disso, uma carta potencialmente vazada da chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristen Crowley, datada de 7 de dezembro de 2024, alertou a prefeita Karen Bass sobre as consequências dos cortes orçamentários recentes. Na carta, Crowley observou que a redução de 17 milhões de dólares no orçamento do departamento prejudicou significativamente a capacidade de preparação, treinamento e resposta a emergências em grande escala, incluindo incêndios florestais. Esses avisos não foram atendidos. Então, como chegamos a esse ponto? É uma combinação de escolhas e políticas que, ao longo do tempo, aumentaram os riscos de incêndio.
Esforços para proteger o meio ambiente, embora importantes, limitaram involuntariamente ferramentas como a exploração madeireira e as queimadas controladas que ajudavam a gerir as florestas. Os incêndios florestais na Califórnia não são apenas uma questão de clima ou azar, mas resultam de uma série de decisões, bem intencionadas, mas às vezes míopes, que aumentam o risco. O que fazer daqui para frente? Com a continuidade dos incêndios florestais devastadores, é crucial encontrar soluções eficazes para 2025. Precisamos de uma abordagem inovadora que combine tecnologia avançada, preparação comunitária e gestão proativa da terra. Primeiramente, o investimento em sistemas de alerta precoce utilizando inteligência artificial e dados em tempo real pode ajudar os residentes a evacuarem a tempo. A criação de redes elétricas mais resilientes, com cabos subterrâneos e sensores inteligentes, pode evitar faíscas que provocam incêndios em condições de seca e vento. Além disso, drones podem ser implantados para monitoramento em tempo real da propagação do fogo, fornecendo informações críticas para a gestão dos recursos pelos bombeiros. No terreno, a melhoria da gestão das florestas e arbustos, por meio de queimadas controladas e desbastes direcionados, pode reduzir a carga de combustível e prevenir incêndios de grande escala. A parceria com as comunidades locais para educá-las sobre paisagismo resistente ao fogo e rotas de evacuação é vital para a preparação. Finalmente, uma maior colaboração entre agências governamentais, bombeiros e empresas de tecnologia pode garantir a partilha de dados e uma resposta rápida. Ao combinar tecnologia avançada, gestão proativa de terras e educação comunitária, a Califórnia pode se preparar e responder melhor aos incêndios florestais em 2025. Pensar nisso é perturbador, mas tivemos apenas 2 semanas para 2025 e já há alguns desastres graves no horizonte. Mas esse não é o único tipo de desastre natural que 2025 aguarda para nós. Vamos falar sobre vulcões. Então, se você está curioso para saber quais vulcões podem ser os mais perigosos este ano, confira as 5 erupções vulcânicas mais perigosas que podem acontecer em 2025. Acredite, você não vai querer perder. Clique no link aqui para assistir agora. Bom, por hoje é isso e até a próxima.